BBC News. Vamos seguindo, trazendo sempre os destaques, as notícias, movimentações do mercado, ouvindo opiniões de grandes especialistas. A gente recebe agora Écio Costa, economista e também professor da Universidade Federal de Pernambuco. Sempre bem-vindo, Écio. Obrigada pela presença. Bom dia, Paula. Bom dia quem acompanha a BBC News. É sempre um prazer estar falando com vocês. Obrigada, Écio. Não tem como a gente não falar muito sobre este cenário internacional, né? Todo o impacto que isso vem causando para os mercados, tensões até especificamente em relação ao impacto para as economias. As notícias elas vão mudando muito rapidamente, né? Acabam sendo ali sendo surpreendidas, mas desde a última leitura que a própria China anunciou o aumento da taxação dos produtos nos Estados Unidos, mas fez uma possibilidade ali de não ter novas altas, né? De ter travado neste percentual. Entender um pouco da sua leitura, né, em relação aos impactos disso para o crescimento global em 2025. O mercado fica ainda tentando entender, né, se isso vai de fato trazer uma recessão, uma estagflação, ainda por conta da inflação lá nos Estados Unidos. Queria entender um pouco também da sua leitura sobre este cenário. Então, Paula, eu tenho 20 anos como professor da UFPE, né, e a disciplina uma das que eu ensino é economia internacional. Então, eu tenho vivido aqui dias bastante interessantes, né, acompanhando toda essa dinâmica que muda, às vezes, ao longo do dia, né? E ontem, por exemplo, eu passei 3 horas conversando com os sócios de uma das maiores empresas do setor sucroalcooleiro aqui do Nordeste, que estão tentando entender melhor os cenários, né? Principalmente o cenário internacional, como isso traz consequências aqui para o Brasil, como isso pode impactar também o setor deles, que é um setor muito voltado, né, para o mercado externo. E assim, o fato é que os cenários estão mudando constantemente, né? A gente vive aí muita volatilidade, muita incerteza causada por conta dessa a mudança da geopolítica aí montada pelo próprio Trump, né? O Trump vem trazendo essa dinâmica de mais tarifas contra os países que tarifam mais contra ele, né? A questão da reciprocidade, que a gente já ouviu falar bastante, e o alvo mudou, inclusive, né, dos últimos 2, 3 dias para cá, onde a China é o maior alvo, né, dessa política tarifária de Trump. O Brasil terminou, num primeiro momento, muito bem posicionado nisso. O Brasil tarifa muito mais os Estados Unidos do que os Estados Unidos tarifam o Brasil, mas os 10% saiu até barato, né? Eu comentei isso bastante nas minhas redes sociais, mas agora a gente vê que os demais países foram também nivelados nesse mesmo patamar de 10%, enquanto que a China escalou ainda mais para os 124%. A China anunciou hoje 125% contra os Estados Unidos, e aí onde tem a grande preocupação. Você tem aí as 2 maiores economias mundiais. Elas juntas representam em torno de 50% do PIB mundial. E o comércio internacional entre esses 2 países, ele, além de trazer crescimento econômico para os 2 países, né, porque são as empresas produzindo e exportando mais de ambos os locais, isso também traz impactos indiretos para as demais nações do mundo, que fornecem insumos para Estados Unidos ou para a China, ou compram produtos que foram transformados por Estados Unidos ou por China, mas que os insumos vieram dos outros países. Então, a cadeia produtiva mundial termina sendo drasticamente impactada por essa mudança com a escalada tarifária entre os 2 países. Então, é uma preocupação, sim, né, para o crescimento econômico de 2025 por conta desse efeito direto entre as 2 economias e indireto, né, pelos elos das cadeias produtivas globais que são cada vez mais conectadas. Você não tem hoje uma produção que seja 100% daquele país,
com exceção de algumas commodities agrícolas ou minerais ou combustíveis. Mas quanto mais agregação de valor você tiver, ou seja, quanto mais industrializado o bem for, você termina tendo elos de conexão com diversos países. Tem um vídeo, inclusive, até mais antigo, do Milton Friedman, né, que ele fala do lápis, né? Ele diz esse simples lápis, ele representa o comércio internacional na sua plena forma, porque você tem vários insumos da produção desse lápis que são oriundos de diversos países. E, graças ao livre comércio, você consegue ter esse lápis por um preço razoavelmente baixo para ser utilizado. E, inclusive, ele finaliza dizendo que, muitas vezes, algumas dessas nações nem são amigas, né, nem gostam delas entre si, tem algum conflito, mas, ainda assim, ambas saem ganhando com o comércio internacional dos insumos e do próprio lápis. E é isso que a gente precisa para a nossa economia mundial. A gente precisa de comércio livre, de redução de tarifas e, claro, que isso seja também recíproco. Não é somente os Estados Unidos abrir suas portas para o mundo também precisa abrir suas portas. E, de fato, há hoje uma descompensação, né, entre as barreiras que o mundo aplica contra os Estados Unidos e que os Estados Unidos não têm essa mesma reciprocidade com o resto do mundo. Então, a gente vê, por um lado, né, um ponto de vista do Trump e dizer, olha, a gente precisa sentar na mesa e negociar. E a única ferramenta que eu tenho para isso é fazendo o que eu estou fazendo agora, levando as tarifas contra todos vocês, para que vocês possam dizer, não, opa, peraí, eu tenho que revisar minhas tarifas para poder ter um diálogo de um maior livre comércio entre os dois países, no caso, né, entre os Estados Unidos e as demais nações. Então, isso é um ponto de vista, mas a preocupação que existe é que, se você olha no passado, e eu ensino isso em sala de aula, inclusive, na década de 1930, você teve a aplicação das tarifas Smoot-Hawley, e foi um período, né, pós o crash de 29, onde os Estados Unidos tinham um poder econômico muito forte, né, se produzia bastante lá, mais do que 50%, né, do que se produzia no mundo, era uma nação em franco desenvolvimento, e eles aplicaram essas regras tarifárias contra o resto do mundo, e o mundo parou por conta disso, porque os demais países aplicaram a reciprocidade contra os Estados Unidos e a economia mundial teve um forte declínio. A situação é um pouco diferente agora, porque você tem os Estados Unidos ainda como a principal potência econômica mundial, mas tem a China logo ali ao lado, né? E hoje o comércio é muito mais facilitado. Você tem tarifas aéreas, tarifas marítimas muito mais baixas, você tem a internet para facilitar negócios. Então, isso talvez não tenha o mesmo impacto que aconteceu lá, mas é de se esperar, sim, que haja impacto, que haja o rerouting, né, do comércio, ou seja, você comece a pensar em novas rotas, em novos fornecedores, e isso mexe muito com a dinâmica do que é produzido, onde é produzido, e a China pode vir a ter um papel ainda mais forte do que já tem hoje, se os Estados Unidos mantiverem essas barreiras num patamar muito alto. Houve já um certo retrocesso agora, né? Ele reduziu e manteve todo mundo nos 10%, mas isso pode voltar a ser utilizado lá na frente, caso ele não consiga avançar nas negociações comerciais. Então, assim, tem toda essa dinâmica, e a expectativa sempre é, quanto mais barreiras, quanto mais protecionismo, menos a economia mundial cresce, né, menos as nações crescem, todos saem perdendo com o resultado disso. Trazer aqui Marco Saravalli, trazendo o Marco Saravalli também para a nossa conversa, chegando agora aqui, o CIO da MSX Invest. Obrigada, Marco, seja muito bem-vindo. Bom dia, Paulo, bom dia, Écio, bom dia, Maurílio, bom dia a todos. Ô Marco, trazendo aqui um pouco também já da tua visão, né, quando a gente olha um pouco mais ali para o mercado que tem vivido aí uma semana muito intensa, a gente viu quedas muito expressivas, correções positivas, depois queda novamente, mas de uma forma em geral, até
difícil, né, a gente olhar para este movimento diante de tantas alterações e mudanças, mas a gente vê muitos ativos ali de risco, né, tendo altas, o ouro nas suas máximas históricas. Tentando entender um pouco esse movimento, o S&P, por exemplo, 500, ele caiu muito forte, né, nesses últimos dias. Na sua percepção, essa correção, ela precifica já o pior cenário ou o mercado ele ainda pode estar subestimando os impactos ali das tarifas sobre os lucros das empresas? Bom, o difícil é projetar o que seria o pior cenário, né? Como o Écio estava bem colocando. Mas quando a gente olha para o S&P 500 agora, nesse exato momento, pelo menos essa é a minha análise, também lendo a opinião de outros estrategistas, né, locais, né, americanos, o que talvez o mercado esteja nesse S&P 500 perto dos 5 mil pontos, um pouquinho acima desses 5 mil pontos, né? O que está sendo precificado? A gente tem duas principais grandes variáveis. A gente tem a variável que a gente chama expansão do lucro por ação, né? Então, quanto maior essa expansão, né, maior é o potencial, quanto que vai se expandir. O mercado está precificando hoje um crescimento muito modesto, então não chega a ser uma recessão para as empresas listadas, ou seja, a gente não vai ter um decréscimo na lucratividade, né, nessas projeções que está sendo precificado nesses 5 mil pontos, um pouco acima de 5 mil pontos, e também já uma reprecificação que a gente chama de rating, né, negociando a múltiplos mais próximos aí dos últimos 5 anos. Tá? Então, o S&P 500 era negociado acima de 20 vezes lucro, né, talvez um pouco para cima, e a gente já vê uma reprecificação, né, num patamar mais baixo. Tá? E aí você me pergunta, o que seria o pior? Seria pior que está longe de ser precificado, né, talvez trabalhando com um cenário de uma recessão econômica mais forte dos Estados Unidos, isso traria, consequentemente, uma recessão, uma queda na lucratividade das empresas listadas. Isso não está nos preços, ou seja, cair 5% no lucro, né, que a gente chama no earnings per share, 10% no lucro. E também o múltiplo ser negociado a uma média muito mais próxima dos últimos 10 anos, que a gente chama de rate, ou seja, múltiplos muito mais baixos. Tá? Algumas ações, como o próprio Google, já estão sendo negociadas a múltiplos mais baixos, né, dos últimos 5, 10 anos. Tá? Então a gente já teve essa reprecificação. Mas certamente as ações não estão precificando, né, uma recessão muito forte, que é possível, né, é difícil entender a probabilidade, mas é possível acontecer. Então, poderia ter mais downside, poderia ter mais queda? Sim, tá? Caso a gente tenha esses dois fatores sendo precificados, né, uma recessão muito mais forte, um decréscimo, uma redução do lucro por ação nesse ano, 2025 em relação a 2024, isso não está no preço, e um deal rate, ou seja, voltar a múltiplos, né, lá de trás, uma média mais próxima dos últimos 10 anos, que não tem sido a média dos últimos 3, 4 anos no S&P 500, que é uma média mais puxada por tecnologia, com múltiplos mais altos. Tá? Então essa é a preocupação, e é isso que os economistas, como o Écio, vão conseguir nos ajudar, né, nessa construção. Né? Qual que é o cenário base? Vai ter recessão nos Estados Unidos ou não? E se tiver, qual que vai ser essa intensidade e como é que isso vai impactar, né, as empresas listadas, né? Por exemplo, tem algumas empresas que a gente discutiu bastante durante essa semana. Uma Apple é diferente do impacto, por exemplo, de um Google, uma Meta, outras empresas de tecnologia, né, Salesforce. Cada empresa vai ser impactada em termos de receita e algumas não só de receita, também de margem, consequentemente de rentabilidade. E a Apple foi uma das empresas que talvez tenha mais perdido valor de mercado, né, com essa preocupação. Então, assim, são receitas menores, né, margens menores, ou seja, aumenta possivelmente o custo e, consequentemente, lucro por ação menor. Então, acho que é essa discussão e essa intensidade ainda que os economistas e nós analistas aqui mais focados em investimentos, a gente não tem ainda a ordem de grandeza. A gente tem cenários, né, tem possibilidades, difícil entender a probabilidade de cada cenário, porque muda a cada 2, 5, 10 minutos, muda num tweet, numa postagem do Trump e de outros presidentes, e tem mudado muito rápido. Tá? Então, essa é a preocupação. Como falando só de investimentos aqui para o Brasil, né, um dos setores que a gente tem preferido são setores que possam ter um conceito em economia que a gente chama seja menos elástico, né, mais inelástico, menos dependente da economia. Então, por exemplo, celulose aqui no Brasil, teoricamente, vai muito para a China, vai muito para países asiáticos, também para a Europa, mas muito consumo para o que a gente chama de higiene pessoal. Higiene pessoal, teoricamente, é menos sensível às oscilações da economia, né? Assim, você não vai consumir mais ou menos, a economia crescendo mais ou menos. Então, é relativamente mais previsível que talvez sejam setores que sofram menos, tá? Então, é um pouco dessa visão que a gente está tentando medir nesse momento. Eu quero voltar com o Écio aqui também, saber sua opinião, Écio, não só especificamente aí para a S&P, claro, né? Mas o impacto que você vê
se o mercado está conseguindo, de fato, precificar, né, ou não, ou podemos ser surpreendidos ainda, principalmente quando a gente pensa ali no resultado dos lucros das companhias. Não, eu vou em linha com o que o Saravalli falou. Inclusive, bom dia, Saravalli. Um abraço aí para você. Bom estar participando do programa contigo. A gente vê um cenário, como eu disse, de desaceleração econômica. O início de 2025 se pensava em um crescimento econômico e todas essas expectativas vão ser revisadas daqui para frente, porque o mínimo de impacto tarifário vai acontecer, né? E isso tem uma consequência que dura vários meses. Você viu, falando da Apple, ela antecipou a importação de milhares de aparelhos da Índia, porque estava anunciado que ia ter uma tarifa de 25% a 26% contra a Índia. Depois voltou atrás, caiu para os 10%, mas o fato da importação já tinha acontecido. Se você olha a balança comercial americana, nesse último mês, nesse último período aí, o déficit se intensificou, porque muitas empresas fizeram as suas importações de forma antecipada para evitar as tarifas, pelo menos por um determinado momento de tempo, e depois, como é que fica? E com a tarifa de 125% contra as importações da China, e essa produção que vem da China ainda não foi possível se deslocar para outros países e menos ainda para os Estados Unidos. Você não monta uma indústria do dia para a noite, você leva tempo para fazer todo o CAPEX, né, toda a implantação desse investimento e passar a produzir. E ainda tem mais, que mão de obra vai ser utilizada para produzir esses equipamentos, esses insumos, esses produtos dentro da economia americana. Precisa primeiro mão de obra especializada, precisa também de mão de obra competitiva, com custos mais baixos, e hoje a mão de obra especializada talvez até consiga, mas com custos mais baixos você não vai conseguir dentro da economia americana. Então, tem um processo inflacionário já sendo precificado. Os dados dessa semana foram até muito positivos, né? A gente teve um CPI que veio abaixo do esperado, dando margem para que o Federal Reserve possa reduzir taxas na sua próxima reunião, só que o cenário tarifário, né, o cenário externo para os Estados Unidos, precifica mais inflação pela frente. Então, vai na direção oposta, né, ao impacto positivo que veio de um CPI mais baixo. Então, isso termina fazendo com que as empresas elas se reposicionem, né, a lucratividade futura dela vai ser menor, consequentemente, termina sendo precificado, né, por um valor por ação aí mais baixo no momento presente. Não é, como eu disse, um cenário muito positivo. Aqui para o Brasil, a gente, por enquanto, tem cenário positivo, porque se essa briga se mantiver entre Estados Unidos e China, nós saímos bem, porque a gente tem relações econômicas, comerciais, políticas razoavelmente boas com os dois países. Nós temos relações comerciais fortes com a China e com os Estados Unidos. A China representa 1/3 das nossas exportações, os Estados Unidos em torno de 15%. Isso tende a se intensificar, porque a soja que a China compraria, por exemplo, dos Estados Unidos, vai demandar do Brasil, né? Os outros produtos que os Estados Unidos estaria demandando da China, o Brasil pode passar a produzir mais. iPhone, que é o caso da Apple novamente, você tem uma fábrica aqui em Jundiaí, certamente pode-se ampliar a produção desses iPhones para atender o mercado americano. Então veja que o Brasil pode sair como um ganhador desse cenário. Esse é um cenário A, né, bastante positivo. Porém, você tem ainda um outro cenário que aí eu tenho bastante preocupação, que é, usando muito a tática, né, comercial do Trump, né, de anunciar o extremo para conseguir um meio termo, pode ser que o Trump e Xi Jinping façam um acordo comercial preferencial entre eles,
e, num acordo comercial preferencial, eles reduzem as tarifas entre si e os demais países passam a ter tarifas mais elevadas. O Brasil, então, seria prejudicado diretamente nesse caso. Então, essa é uma preocupação aí que também pode trazer. A gente tem que viver aqui, dia após dia, né, os próximos anúncios, né, de como que essa política comercial, essa dinâmica comercial vai acontecer. Écio, quero agradecer, sempre muito bom o papo aqui contigo, muito obrigada pela sua presença, fica aqui o convite para voltar em outras oportunidades. Eu que agradeço, Paulo. E falando aí de comércio internacional, de cenários comerciais e política comercial, se deixar eu passo o dia inteiro falando. Então, estou à disposição, caso queira chamar novamente a gente tratar desse assunto. Com toda certeza, porque é o assunto do momento, né, senhor? Tem bastante tema aí para a gente falar. Muito obrigada. Fica aqui, então, já o nosso convite para voltar ao longo já da semana que vem. Obrigada, tchau, tchau. Vamos marcar. Grande Écio Costa, economista, obrigada, economista e também professor da Universidade Federal de Pernambuco, aqui trazendo visões importantes para a gente deste cenário ainda bastante incerto, né, quando a gente pensa aqui nas questões geopolíticas, de toda esta tensão envolvendo Estados Unidos e China por conta desta guerra comercial